Olá pessoal, estamos de volta aí para mais um vídeo. Hoje estarei dando início a uma sequência de vídeos falando sobre tecnologia dos elementos de máquina. Então se você quer ficar por dentro desse assunto, fique conosco aqui no canal, porém não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também a sua sugestão. Isso é muito bem-vindo para o crescimento do canal. Então, dando início à nossa videoaula de hoje, eu estarei falando sobre os elementos de máquinas. Os elementos de máquina, eles pertencem a vários grupos. Quais são esses grupos? O grupo que tem os elementos de fixação. E quais são esses elementos? Vamos citar aqui os anéis elásticos, arruelas, chavetas, contrapino ou cupilhas, parafusos, porcas, roscas, pinos e rebites. Temos outro grupo aqui, que é o elementos de apoio. Quais são esses elementos de máquina? Mancal, rolamentos, bucha e guia. E também temos elementos de transmissão, que transmite o movimento de uma parte da máquina ou interliga dois elementos para que girem junto, por exemplo. Temos aqui correia, polia, corrente, engrenagem, acoplamento. Os elementos de vedação, que são a junta, retentor, gacheta, selo mecânico. E os elementos flexíveis, as molas. Então estarei falando um pouco de cada elemento ou cada grupo de elementos de máquinas em várias videoaulas. Então está aí o grupo dos elementos de máquinas, tem muito mais que isso, mas citei apenas alguns, e durante as nossas videoaulas estarei falando um pouco de cada um desses elementos. Claro que eu vou ter que dividir em várias videoaulas. Estarei dando início falando sobre os elementos de fixação. Claro que não estarei falando todos, que não vai dar tempo, mas estarei falando de início de alguns. Aqui me fala elemento de fixação. Dentro da classificação dos elementos de fixação, nós podemos ter os que são móveis e os que são permanentes. Os móveis são aqueles que eu consigo fazer a montagem e desmontagem sem danificar o equipamento em si. Um dos exemplos claros são os parafusos, porcas. Nós estaremos falando de vários outros. E tem também aqueles que têm união permanente, ou seja, você não consegue fazer a desmontagem daquele equipamento sem danificar o elemento de máquina. Que no caso aí nós temos dois exemplos bem claros, que são os rebites e solda, que também é considerado um elemento de máquina. E dando início aí, vamos falar sobre os anéis elásticos. Nós temos anéis elásticos externos e anéis elásticos internos. Esses tipos de elementos, eles servem de fixação, principalmente como trava, sendo empregado na retenção e segurança entre eixo ou furo, impedindo o deslocamento axial de peças ou componentes e posicionando ou limitando o curso de uma peça deslizante sobre um eixo. Então essa é a função do anel elástico, evitar o deslocamento axial, ou seja, o deslocamento de qualquer parte de uma peça no comprimento, por exemplo, de um eixo. Tanto faz esse eixo estar na vertical quanto está na horizontal. Então ele vai evitar o deslocamento axial. Aqui tem a aplicação dos anéis elásticos. Podemos ver aqui o eixo e o anel travando para que esse componente aqui não desloque. Então axial é o que? No sentido do eixo. Pode estar na vertical, pode estar na horizontal, até mesmo inclinado. Eu tenho aqui três exemplos de aplicação dos anéis elásticos externos, ou seja, no eixo. Então, para mim desmontar ou montar, eu preciso de um alicate para anéis elásticos, um alicate especial. Esse alicate, quando eu aperto as duas garras dele, a tendência dela é abrir e eu retirar esse anel de dentro da ranhura que fica no eixo. E quando é o anel elástico interno, ele fica fazendo a trava no interior do canal. Então, para me tirar, eu tenho que ter um alicate diferente. A hora que eu aperto os dois braços do alicate, eu preciso que os dois bicos aqui fechem. Fechou, eu vou tirar o anel. Aqui, quando eu aperto as duas garras, os dois bicos aqui abrem. Então, tem diferença desses alicates para anéis elásticos. Muitos falam alicates de anilha. Então eu tenho aqui algumas aplicações dos anéis elásticos. No caso aqui externo, quando está no eixo,
interno quando está no furo ou no cubo. Um outro elemento de máquinas que podemos ver aqui são as arruelas, e aqui me fala, geralmente são peças cilíndricas de pouca espessura, apresentando um furo central, pelo qual cruza o corpo do parafuso, sendo utilizado principalmente para que serve uma arruela? Ela fala aqui, proteger a superfície da peça, então vai proteger a superfície da peça aqui. Uma outra característica, evitar deformação nas superfícies de contato. Se não tiver arruela aqui, a face desse parafuso vai danificar a superfície da peça. Uma outra muito falada, evitar que a porca afrouxe. Então, se eu tenho um parafuso atravessando uma peça, tem uma porca do outro lado, sempre vai ter, na cabeça da porca do parafuso, vai ter uma arruela. Pode ter tipos diferentes, mas vai ter uma arruela. Suprir folga axial, evitar desgaste da cabeça do parafuso e distribuir a carga sobre a superfície das peças unidas. Então, quando eu vou apertar aqui, vou unir duas peças, por exemplo, se eu tiver uma arruela, eu vou distribuir o aperto do contato da cabeça do parafuso sobre a arruela. Se não tivesse arruela, geralmente a face da peça ela tem uniformidade diferente. Então, com a arruela lisa, por exemplo, que é essa aqui, ela vai distribuir o aperto por igual. E as arruelas, na maioria das vezes, são fabricadas de quê? Aqui me fala de aço, sendo que o latão também pode ser empregado, eu posso ter arruela de latão. Já as arruelas de cobre, existe arruela de cobre, fibra, couro e alumínio, em particular, são extensivamente utilizadas na vedação. Muito utilizado, por exemplo, arruelas de cobre na hidráulica, que ela, ao sofrer aperto, ela deforma e ajuda a fazer a vedação. Mais uma informação complementar é sobre onde está a medida quando eu peço uma arruela de 10, 12 milímetros, ou meia polegada, ou 7/8. Essa medida é o furo. Então, se eu quiser uma arruela de 10 milímetros, 10 milímetros é o furo. Se eu quiser uma arruela de meia polegada é o furo. Mas e as medidas de fora? O furo é padrão. E as medidas de fora, de acordo com fabricação nas tabelas, ela obedece o diâmetro do furo. Então ela é sempre proporcional. Então a preocupação nossa é o furo, certo? A não ser que você tiver uma arruela especial, ou seja, para algum lugar bem especial, ela vai fugir à regra do diâmetro de fora. Por exemplo, se uma arruela ela tem 10 milímetros, eu vou colocar aqui uma medida aleatória, tá? Vamos dizer que uma arruela de 10 milímetros, toda arruela de 10 milímetros, o diâmetro externo dela é 20, um exemplo, e a espessura seja 2. Então sempre vai obedecer isso, tá? Existe uma tabela para obedecer isso. Não estou falando aqui a medida padrão agora, só passando um comparativo. Sempre a medida definida de uma arruela é o furo. Temos diversos tipos de arruelas. Arruela lisa, essa aqui é muito conhecida nossa, arruela lisa, é feita de aço, ela é muito empregada para impedir que haja danos à superfície e distribuir o aperto. Então, a arruela bem usada mesmo. Temos também a arruela de pressão. Essa arruela, ela tem uma mola helicoidal com aço temperado, então ela tem um esforço muito grande, mantendo sempre ela aberta. Na mão você não consegue, dependendo do tipo de arruela, você não consegue fechar ela. Então ela serve para quê? Eu tenho uma contraforça na porca. Então onde se usa a arruela de pressão é onde se tem muita vibração. Com certeza, ao apertar essa porca aqui, ele vai forçar o fechamento aqui dessa arruela e ela vai fazer uma contrapressão. Com isso, ela não deixa a porca soltar. Ela faz uma força de uma trava de forma positiva. E temos também a arruela estrelada. Essa arruela tem como função principal profissional o travamento da porca ou parafuso. Eu tenho aqui uma bucha, eu tenho a porca, eu tenho aqui a arruela estrelada. Geralmente muito utilizada em montagens de rolamentos,
Quando o rolamento é cônico, se usa essa bucha que é cônica, fica no eixo, e aí você aperta essa porca, ela vai fechando a bucha no eixo, trava, e aí quando tiver apertado você vira uma orelhinha dessa aqui e trava para que a porca não se solte. Então essa é a função da arruela estrelada. Se alguém tiver dúvida, dá uma conferida no card aí em cima sobre, eu tenho vídeo no canal mostrando sobre a montagem de rolamento utilizando essa porca. E agora vamos estar falando das chavetas. Chavetas são elementos de máquina que ela serve para unir dois elementos de máquinas, vamos dizer assim, para que girem junto, para que ele fique um só movimento. Aqui eu tenho um exemplo aqui de uma bucha e aqui eu tenho um exemplo de uma engrenagem. Eu quero que o eixo não deslize no furo da engrenagem, eu vou colocar aqui uma chaveta para fazer esse travamento. Tem uma cava no eixo, que é um rasgo, eu encaixo esse pedacinho de metal que é uma chaveta e eu faço um rasgo também na bucha ou na engrenagem. E eu vou encaixar ela aqui e vou fazer com que a hora que eu colocar a transmissão no eixo, os dois girem junto. Então aqui está mostrando a função da chaveta. Aqui me fala melhor que são elementos que apresentam um corpo de forma prismática ou cilíndrica, sendo utilizado para unir elementos mecânicos. Aqui me dá um exemplo, um eixo com a polia é considerado um tipo de união desmontável. Eu consigo montar e desmontar uma chaveta, permitindo a transmissão de movimento a outros órgãos, tais como engrenagem e polia. Então tem vários tipos de chaveta. Podem ser classificados como elementos de transmissão móvel, pois ao serem desmontados do conjunto não são danificados. Aqui eu tenho um eixo. Nessa animação, a chaveta já está no eixo, ou seja, inteiriça no eixo. Tem um rasgo no cubo da engrenagem. É encaixado esse eixo com essa chaveta. E ao ter o torque do eixo, eu vou fazer o giro da engrenagem junto com o eixo. Essa é a função da chaveta. E complementando uma informação, a chaveta, ela sempre vai fazer o ajuste nas duas laterais da chaveta e não na parte superior. Na parte superior da chaveta sempre tem-se uma folga. Essa folga é determinada de acordo com a tabela. De acordo com a largura da chaveta, existe a folga a ser deixada na parte superior entre a chaveta e a parte inferior do rasgo do cubo. Então, o aperto da chaveta, o ajuste é feito nas duas laterais, laterais direita e laterais esquerda de uma chaveta. E aqui tem alguns tipos de chaveta de acordo com a sua classificação. Tem chavetas de cunha, ela é inclinada, ela facilita bastante na desmontagem por ser cônico. A hora que você dá uma pequena batida, ela solta dos dois rasgos, tanto do eixo quanto do cubo. Tem as chavetas paralelas, ela é um metal paralelo mesmo, ela pode ter as pontas aqui, vamos dizer assim, a 90 graus, como muitas das vezes ela tem a ponta aqui também arredondada dos dois lados. Vai muito do projeto da máquina. E tem a chaveta de disco. Aqui tem algumas características e tipos que eu falei. A chaveta de cunha. Esse tipo de chaveta é utilizado para unir elementos de máquinas que devem girar. O princípio de transmissão é realizado através da força de atrito entre as faces da chaveta, conforme eu expliquei lá na animação, e o fundo da chaveta dos elementos. Sempre importante que haja uma pequena folga das laterais. Chaveta encaixada, um outro modelo. Chaveta meia cana, essa chaveta meia cana, ela não tem o rasgo no eixo, podemos ver aqui, ó. Então ela tem aqui uma parte curva, tem um raio aqui, e ela fica sobre o eixo. Ao acionar o eixo, ela vai tracionando a parte do cubo por atrito. Se tiver um esforço maior, ela vai simplesmente deslizar. Então ela serve como uma segurança. Ela não tem o rasgo no eixo. E tem chaveta plana. Essa aqui é parecida, só que ela tem um rebaixo no eixo para fazer o travamento. Chavetas tangenciais são colocadas nas duas laterais
no sentido longitudinal do eixo, e tem as chavetas transversais, que ela é colocada no transverso do eixo. Aqui me fala que é empregado em uniões de órgãos que imprimem movimentos rotativos e retilíneos. As chavetas paralelas são as mais usadas, que vemos com bastante frequência nos equipamentos dentro da mecânica. Chaveta de disco é utilizada onde? Quando eu tenho que unir duas peças em um eixo cônico. Então por ela girar nessa cava aqui, eu consigo posicionar ela na inclinação do rasgo. E aqui me fala sobre as tolerâncias para a chaveta. Então a chaveta ela tem tolerância quando vai definir as características de um eixo, vai definir um projeto de uma máquina. Aqui, se eu quero ajuste forçado, é uma tolerância. Se eu quero um ajuste deslizante, é outra tolerância. E se eu quiser um deslizante livre, eu tenho outras tolerâncias. Aqui eu tenho a tolerância do rasgo do eixo, aqui da largura da chaveta e aqui da largura do rasgo do cubo. Então pode ver que tem letras diferentes. Como que eu vou definir isso onde? Através de uma tabela. Então tem uma tabela e eu faço a definição daquelas medidas no eixo. Eu não vou estar falando sobre a aplicação dessa tabela. Eu vou deixar no card em cima um vídeo que eu tenho falando sobre como que calcula, como que eu uso essas tabelas para definir os ajustes do eixo e da chaveta e do rasgo. Então hoje eu vou ficando por aqui, porque o assunto é bem extenso, para não ficar um vídeo muito longo, e durante as nossas futuras videoaulas estarei dando sequência sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido. Se gostou, vai lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Também não se esqueça de seguir o canal Mundo da Mecânica Industrial no Instagram e também a nossa patrocinadora, a Start. E aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço.